Imagine viver em meio a uma guerra, mas uma guerra invisível. Você olha ao redor e não vê espadas, não ouve tiros, não enxerga exércitos marchando. Ainda assim, existe uma batalha acontecendo a todo instante e dela ninguém pode escapar. Efésios 6:12 nos lembra dessa realidade, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Hoje, vamos mergulhar nesse versículo para entender quem são os nossos verdadeiros inimigos, como essa batalha acontece e como podemos vencê-la em Cristo. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a forma como você enxerga sua vida espiritual. Quantas vezes já pensamos que o problema estava em alguém? Um chefe difícil, um vizinho que nos incomoda, uma pessoa que nos persegue, ou até um familiar que nos magoa. É fácil acreditar que essas pessoas são os nossos inimigos. Mas Paulo, em Efésios, abre os nossos olhos. A luta não é contra carne e sangue. Ou seja, o problema não está nas pessoas, mas nas forças espirituais que agem por trás das circunstâncias. Essa verdade muda tudo. Quando entendemos isso, deixamos de lutar com armas humanas, como ódio, vingança e ressentimento, e passamos a usar as armas espirituais que Deus nos deu. Paulo, ao escrever sobre a batalha espiritual em Efésios 6:12, não escolhe palavras ao acaso. Ele apresenta 4 categorias distintas, que revelam uma estrutura organizada do mal, quase como um exército com divisões específicas de atuação. Primeiro, ele menciona os poderes. Aqui, podemos entender como forças que exercem influência ampla, moldando pensamentos, comportamentos e até tendências da sociedade. São como correntes invisíveis que arrastam multidões para longe de Deus, normalizando o pecado e tornando o errado algo aceitável. Em seguida, Paulo fala sobre as autoridades. Essa expressão sugere governos, sistemas e estruturas que podem ser manipulados por forças malignas para gerar opressão, injustiça e corrupção. Quando vemos nações mergulhadas em guerras sem fim, leis distorcidas que ferem princípios de justiça e valores sendo invertidos, percebemos que existe uma atuação espiritual além da política ou da economia. Depois, aparecem os dominadores deste mundo de trevas. Aqui, o tom fica ainda mais profundo. Paulo mostra que há entidades espirituais que governam áreas específicas, mantendo regiões inteiras presas a vícios, idolatria e engano. São como sombras que pairam sobre cidades, famílias e até culturas inteiras, semeando medo, confusão e afastamento de Deus. Por fim, ele fala das forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a esfera mais elevada, indicando seres que atuam diretamente contra a obra de Deus, em uma dimensão que não conseguimos enxergar, mas que se reflete em batalhas interiores, tentações e ataques à nossa fé. Eles operam no invisível, mas seus efeitos são sentidos no visível. Angústia, opressão, desânimo e até divisões dentro da própria igreja. Paulo deixa claro que não é uma luta caótica, mas uma guerra extremamente organizada, estratégica e constante. O mal atua em diferentes frentes, tentando dominar mentes, corromper sistemas e enfraquecer espiritualmente os filhos de Deus. É por isso que tantas vezes enfrentamos batalhas que parecem maiores do que nós mesmos, lutas que não conseguimos explicar apenas com lógica ou razões humanas. Essa compreensão nos desperta para uma realidade essencial. Não lutamos contra carne e sangue. O verdadeiro campo de batalha está no espiritual, e só com as armas de Deus podemos resistir e permanecer firmes. Talvez você já tenha experimentado isso em silêncio, um peso no coração que surge sem motivo aparente,
uma tristeza profunda, uma ansiedade repentina, como se algo invisível estivesse pressionando sua alma. Talvez você já tenha sentido uma resistência inexplicável quando decidiu orar, ler a Bíblia ou se aproximar de Deus. É como se tudo ao seu redor conspirasse para te distrair, te cansar ou simplesmente te afastar da presença dele. Ou quem sabe você já enfrentou ataques constantes contra sua fé, sua família, ou até mesmo contra sua mente, pensamentos de dúvida, medo, culpa ou até desespero. Situações que parecem repetitivas, como se viessem de um mesmo inimigo, tentando te enfraquecer passo a passo. E aqui está a verdade, isso não é coincidência. É batalha espiritual, uma luta invisível, mas real, que acontece todos os dias contra aqueles que buscam viver uma vida de fé. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais essa realidade se torna perceptível. O inimigo não se levanta contra quem está distante da luz, mas contra quem decide permanecer firme nela. Por isso, muitas vezes, o combate parece se intensificar exatamente quando você mais deseja crescer espiritualmente. Mas aqui está a boa notícia que não podemos esquecer. Não precisamos viver com medo. Se existe uma batalha, existe também uma vitória já conquistada. E essa vitória não depende de nós, mas de Cristo, que venceu na cruz e desarmou todos os poderes e principados. Em Cristo, somos mais que vencedores. Ele nos capacita, nos fortalece e nos dá as armas espirituais necessárias para resistir e permanecer firmes. A batalha é real, mas a vitória já está garantida. Logo depois de falar sobre a luta espiritual, Paulo apresenta a armadura de Deus, Efésios 6, de 13 a 18. Ela não é simbólica apenas, ela é prática. Cada parte da armadura nos ensina como enfrentar essa guerra. Cinto da verdade. A mentira é a arma preferida do inimigo. A verdade de Deus é o que nos sustenta. Couraça da justiça. A justiça de Cristo protege nosso coração contra acusações e condenações. Sandálias do Evangelho da Paz. Estamos prontos para levar a mensagem que destrói as obras do inimigo. Escudo da fé. A fé apaga os dardos inflamados do maligno, ataques que tentam nos desanimar. Capacete da salvação, protege a nossa mente contra dúvidas e enganos. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nossa arma ofensiva, que corta as mentiras do inimigo. E Paulo ainda acrescenta: orem em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração é o fôlego dessa batalha. Mas como isso se aplica ao nosso dia a dia? Significa que precisamos abrir os olhos espirituais e entender que muitas vezes estamos direcionando nossa energia para o lugar errado. Enquanto discutimos, nos ofendemos ou guardamos mágoas de pessoas, esquecemos que o verdadeiro combate acontece em outra esfera, a espiritual. Por isso, quando alguém se levanta contra você, em vez de gastar forças em discussões sem fim, dobre os joelhos e ore. A oração não é sinal de fraqueza, mas a maior demonstração de força que um cristão pode ter, porque conecta você àquele que já venceu a batalha. Quando ataques surgirem em sua mente, trazendo pensamentos de desânimo, dúvida, culpa ou medo, não aceite essas setas silenciosas. Declare a palavra de Deus em voz alta. A verdade escrita nas Escrituras tem poder para calar as mentiras do inimigo e renovar a sua mente. E quando o medo bater forte, lembre-se da promessa: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Não se trata de otimismo vazio, mas da certeza de que o Espírito Santo habita em você e nenhum poder das trevas pode prevalecer contra isso. Essa é a forma correta de lutar. Não é com gritos, não é com ofensas, não é com ressentimento e muito menos com vingança. Nossa luta é travada com armas espirituais, com fé inabalável, com oração constante e com a palavra de Deus firmada em nosso coração. É assim que permanecemos de pé,
É assim que vencemos. Efésios 6:12 nos lembra de uma verdade que não podemos ignorar. Estamos em meio a uma guerra invisível, mas real, que acontece todos os dias em dimensões espirituais. Porém, essa guerra já tem um resultado definido. Na cruz, Jesus não apenas enfrentou o pecado, o inferno e a morte. Ele os derrotou de forma definitiva. A vitória foi declarada há mais de 2000 anos, quando o Filho de Deus, com seu último suspiro, bradou: "Está consumado." Mas mais, a batalha ainda acontece porque o inimigo não aceita a derrota com facilidade. Ele tenta resistir, espalhando mentiras, gerando confusão e tentando enfraquecer a fé daqueles que pertencem a Cristo. Mas essa resistência é a de um exército já vencido. Nós não lutamos para conquistar a vitória. Lutamos a partir da vitória já conquistada por Jesus. E é nesse contexto que Paulo nos chama a permanecer firmes. Não somos espectadores, mas soldados de Cristo. Soldados que foram revestidos com uma armadura espiritual. O cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a oração constante. Cada peça dessa armadura não é um símbolo vazio, mas uma realidade prática que nos capacita a resistir e a continuar de pé. Por isso, nunca se esqueça, o seu inimigo não é a pessoa que está ao seu lado. As pessoas podem até ser instrumentos usados pelo mal, mas elas não são a raiz do problema. A sua luta não é contra carne e sangue, não é contra vizinhos, colegas de trabalho, familiares ou conhecidos, mas contra forças espirituais que agem por trás das circunstâncias. A sua vitória está, de forma completa e garantida, em Cristo Jesus. Ele já venceu, e em seu nome nós permanecemos de pé, não em derrota, mas em triunfo. Essa é a nossa segurança. Mesmo em meio às batalhas mais intensas, podemos olhar para a cruz e para a ressurreição e declarar com confiança: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. E lembre-se, quem luta por você é maior do que qualquer inimigo que se levante contra você.